Leitura bíblica anual em ordem cronológica de número 80, de 24 de abril. Lembrando que nós estamos lendo sobre o reinado de Saul e na sequência, continuação, 1 Samuel capítulo 14, do versículo 35 até o 46, que nos diz assim: Então Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que ele fez isso. Saul disse ainda: desçamos atrás dos filisteus à noite. Vamos saqueá-los até o amanhecer e não deixemos vivo nenhum só deles. Eles responderam: faz o que achares melhor. O sacerdote, porém, disse: consultemos aqui a Deus. Então Saul perguntou a Deus: devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas aquele dia Deus não lhe respondeu. Disse então Saul: venha cá, todos vocês que são líderes do exército, e descobramos que pecado foi que cometi hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. A seguir, disse Saul a todos os israelitas: fiquem vocês de um lado, eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. E eles responderam: faze o que achares melhor. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonatas e Saul, e os soldados saíram livres. Saul disse: lancem sortes entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou: eu provei um pouco de mel com a ponta da minha vara. Estou pronto para morrer. Saul disse: que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Os soldados, porém, disseram a Saul: será que Jonatas, que trouxe esta grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca! Jamais nós juramos pelo nome do Senhor. Nenhum só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto. Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para a sua própria terra. 1 Samuel 14, do versículo 47 ao 48 e depois o 52, vai falar assim: guerras constantes contra os filisteus. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor: Moabitas, Amonitas, Edomitas, os reis de Zobá e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alisava-o no seu exército. Nascimento de Davi, 32ª geração, 2 Samuel, capítulo 5, verso 4. Agora, segunda rejeição de Saul como rei. 1 Samuel 15, do versículo 1 até o 35, vai falar sobre a segunda rejeição de Saul como rei. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem
ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor, para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas. Quando eles estavam vindo do Egito, então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e dos bezerros, gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e de bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio. Os amalequitas, guerreiem contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto o prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor, Saul, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você.
Você rejeitou a palavra do Senhor. E o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Você está rejeitado. Pecou, mentiu e ainda queria me enganar. Mas Deus é aquele que revela tudo. Louvado seja Deus. Então, continuação, o versículo 26 diz assim: Samuel, contudo, lhe disse: Não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor rejeitou como rei. Isso já está claro. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: O Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregarei a alguém que é melhor que você, Saul. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Deus não é homem para se arrepender. Saul repetiu: Pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: Traga-me Agag, o rei dos Amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: Assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho. Forte e profunda essa passagem. Você deixou várias mulheres sem filho, agora sua mãe vai ficar sem um. É você que vai perder a vida. Forte essa palavra. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. O rei Agag, o rei dos Amalequitas, estava se sentindo, achando por ser rei, nada ia acontecer com ele. Mas o nosso Deus faz justiça. E Samuel fez justiça na direção do nosso Deus. Então Samuel partiu para Ramá e Saul foi para sua casa, em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul, até o dia de sua morte. Embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Continuação, nascimento de Mefibosete, vai falar em 2 Samuel 4:4, mais ou menos 1030 anos antes de Cristo. Declínio de Saul e ascensão de Davi, um período de 5 anos ainda. Inimizade entre Saul e Davi. 1 Samuel 16, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 11. Vai falar sobre Davi, torna-se o rei de Judá e é escolhido. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo a Belém. Eu enviarei a Jessé, escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso, e se ele souber disso, ele vai me mandar matar. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele. Tremendo de medo, perguntaram: Vens em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este o que o Senhor quer.
É este quem o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Você tem certeza? Aqui já passou 7 e o Senhor não me confirmou nenhum. Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: então, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Salmo 39, versículo 1, é um salmo davídico. Do versículo 1 até o versículo 13. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém, mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, a minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias, o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com essa riqueza. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado. Não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizesse isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferentes ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Ungido. 1 Samuel 16, o versículo 12 e o versículo 13. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se, eu o unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Salmo 19, do versículo 1 até o versículo 14. Esse Salmo 19 é para o mestre de música
e é um salmo de Davi, conhecido como Salmo Davídico. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das tuas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Saí de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. E o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Salmo de número 8 é um salmo também para o mestre de música, de acordo com a melodia Os Lagares, e também é um salmo davídico. O Salmo 8, do 1 até o 9, para encerrar a leitura de hoje. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem, para que com ele te importes? Eu, filho do homem, para que com ele te preocupes? Quem somos nós, Senhor? Para que o Senhor se preocupe com nossas vidas. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés, tudo pusestes. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor.